Oi, tudo bom? Eu sou a Alexia Lara, sou ilustradora, muralista, artista de lettering. Tenho formação em design de interiores, mas a vida me levou para a arte. Eu tenho 26 anos, acabei de fazer 26 anos em outubro. Oi, eu sou a Ross, eu tenho 26 anos, eu sou artista visual, grafiteira, arte educadora e ilustradora nas horas vagas, assim. Acho que é isso. Bem, eu fiz design de interiores, não sei porque que eu fiz design de interiores, eu odiava perspectiva. Eu tive que fazer um curso depois só pra fazer perspectiva porque não batia. E aí comecei a fazer uma faculdade de administração, porque eu meio que não sabia o que eu queria fazer da vida, tava meio perdida assim no tempo. Não sabia o que eu queria isso, queria aquilo, não queria, aí acabei fazendo administração. E nessas rabisquinhas de caderno, de um desenho aqui, desenho ali, a turma toda percebeu, né, que eu fazia esses rabiscos e falou: menina, o que você tá fazendo aqui? Vai fazer arte, vai fazer moda, você gosta. E aí eu fui fazer artes visuais no intuito de ser uma artista, né? Uma artista visual, pá. E aí quando eu cheguei lá eu descobri que era um curso de licenciatura, que era então para ser uma professora de artes. Conheci um professor e esse professor ele me dava aula de cores. E ele sempre olhava o meu material e falava: nossa, você é muito boa com cores, em pintura, né? Era tipo destaque, assim, sempre pra ele. E depois de fazer design de interiores, eu ainda tava com a cabeça na cenografia, mas ainda, nossa, mas eu detesto uma perspectiva, né? Eu detesto uns negócios assim, mas faz parte. Uma vez ele me viu pintando pra fora de desenhos técnicos. E em algum momento ali, quando eu fui ver, eu tava fazendo uma exposição junto com ele, porque ele é arquiteto e design de interiores também. Ele falou: por que a gente não faz uma exposição? E quando eu fui ver, trocando ideia e falando de material e não sei o que, ele falou bem que você podia fazer artes visuais, né? Na hora, eu vi da cara dele, eu falei: não, eu vou fazer cenografia. E quando dei conta, iniciei praticamente com uma exposição, que eles chamam até de Maison, em São Paulo, foi lá nos Jardins. A Preta tava com um quadro nos Jardins. E dali em diante isso entrou na minha cabeça, assim. E já fazem 8 anos aí que minha vida mudou de trajeto, aí eu comecei a ilustrar. Dentro da arte em si, visual, até questões de filmes eram muito difíceis, assim. Eu não tinha muito. Onde eu encontrei referências para falar: cara, isso parece comigo, isso é muito a minha vivência, e se eles estão crescendo ali, eu posso também, foi na música. Foi quando eu conheci o rap nacional. A minha inspiração vem muito da música, da poesia. A maioria dos meus desenhos sempre tem algum trechinho de alguma coisa, tipo, eu li uma poesia da Conceição Evaristo, e aí eu faço uma arte pensando naquele trechinho da poesia. Aí eu vi uma música do Racionais, e aí eu faço um trechinho de uma música pensando naquela... Eu faço um desenho, né, um trechinho daquela música que me marcou de alguma maneira, que me tocou de alguma maneira. Então vem muito da música, da poesia. E cada coisa que eu acompanhava eles fazendo, que era a galera que admirava, que eles davam entrevista e falavam pra coisa, eu falei: é verdade, né? Quando eles cantavam a música, eu falava: nossa, eu passei por isso, caralho. Se eles estão crescendo, se eles estão vendo essa narrativa, eu posso também. E daí, essa inspiração. E então as referências de arte, de ilustração, a galera que faz coisas parecidas comigo, outras mulheres pretas que pintam outras mulheres pretas, não só narrativas parecidas comigo, podem ser até diferentes, cada uma com a sua vivência, né? Mas elas são muito contemporâneas. Elas são muito... têm a minha idade. Algumas são mais novas que eu. Tem uma galera preta ilustre que eu diga que eu estudei com ela há muitos anos atrás. A menina era da publicidade. Quando ela se descobriu artista, foi pouquíssimo tempo. Quando eu fui ver, a gente estava trocando material. Eu estava na casa dela. E a gente falando sobre essas questões racializadas e pá, da arte, como que funciona para mulheres. Para além de técnica, uma mulher que ama técnica e fala de livro, gente, eu aprendo muito com ela. Tem a Ziza também. A Ziza, assim, é uma das artistas grafiteiras, assim, que me inspira muito. É uma pessoa que eu tenho contato, que eu converso com ela, pergunto, peço umas dicas. Então, assim, ela é uma pessoa que me inspira muito, assim, e ela é muito acessível, ela é arte educadora também, então isso dá um quentinho no coração, e troca informações, e troca as ideias. Então, assim, a Ziza é uma grande inspiração no meio da arte. Eu demorei, sim,
para me reconhecer como artista, mas eu acho que para além de me reconhecer artista, porque eu entendia muito que eu entendia muito que eu estava fazendo arte porque outras pessoas falavam. E principalmente porque no início eu não tinha referências pretas, de que pretas tinham possibilidade de estar na arte. Toda a questão racial também, de eu não me entender uma mulher preta. Até então eu era uma menina parda. Então eu também não ilustrava mulheres pretas. E eu ilustrando pessoas brancas e mangás, animes, tem toda aquela questão de ser mais aceito socialmente. Então as outras pessoas falavam, você faz arte sim, você faz algum tipo de arte. Eu nunca me vi como artista. Pra mim, eu só era a pessoa do rabisquinho. Eu faço um rabisquinho e é isso. Alguém gosta, legal, beleza, é isso. Nunca me vi, assim, muito diretamente como artista. Acho que eu fui me entender como artista nesse processo da pandemia. Que é onde eu comecei a produzir mais e publicar mais. Porque esse tempo que você tá em casa, você tem mais tempo pra produzir, pra publicar. E aí eu fui vendo que as coisas foram acontecendo, assim, de uma maneira muito orgânica. E chegando em outras pessoas, né? E comecei a produzir também no bairro, então fazer um vídeo no bairro, aí alguém fala, que legal seu trabalho, você é artista, passa na rua, que artista legal que você é e tal. Eu fui me entender artista, fui me entender, ter essa consciência de, eu sou empreendedora, isso aqui é o meu trampo sim, eu vou ganhar dinheiro com isso sim, eu vou fazer exposição com isso sim, e eu tenho que amar isso. É para além de um hobby, sou eu aqui, vou valorizar isso aqui. Faz 3 anos, é coisa que eu fui carpinando, fui entendendo, fui construindo em mim e demorou todo esse tempo pra eu estar 3 anos falando disso de uma forma séria, falando, cara, eu sou artista e eu consigo, claro, são outros caminhos, são outras vivências, outras formas, mas eu consigo chegar nisso e ninguém vai me tirar isso. Então, assim, vim me reconhecer como artista, porque a gente acha que o artista é aquele que ganha dinheiro com a sua arte. Então eu falei assim, não tô ganhando dinheiro com a minha arte, então eu não sou artista. Eu tô fazendo uns rabiscos aqui, um rabisco acolá, pinto uma parede ali, pinto... Mas nada muito sério. E aí esse ano eu falei assim, não, cara, eu sou artista. Eu produzo, eu pinto, eu desenho, eu converso com as pessoas. Eu acho que isso é uma forma de ser artista, né? De se articular no meio. Então essa articulação me fez agora me enxergar como artista. Então isso é muito recente, assim, que a gente tem esse bloqueio de se entender como arte, de ver que aquilo que a gente faz é algo... grandioso, assim, eu acho, sabe, na verdade. Porque a gente acha que tudo que a gente faz é só um rabisco, mas geralmente não é um rabisco, né? Um rabisco pra quem? A gente fica muito preocupado com esse olhar do outro, né? E o outro que define, a gente deixa muito que o outro defina, né? Se os outros estão falando, então acho que eu sou, né? Mas aí até você se reconhecer como esse alguém que os outros tanto enxergam em você, às vezes não tem essa percepção ainda, leva um tempo, acho que é um processo. E então esse processo foi muito longo, eu comecei a me reconhecer agora, e eu faço arte desde 2014, assim, né? Pinta na parede, pinta ali. E se reconhecer como artista foi muito recente, basicamente esse ano, assim, 2021. Também é uma questão muito atual que eu só desenrolei mesmo assim quando bateu a pandemia. Eu acho que foi o time de eu olhar pra mim e falar, tá bom, a minha narrativa é essa, eu preciso falar disso, essas são minhas necessidades, eu preciso ser sincera comigo mesma. É um processo longo, assim, de auto-reconhecimento. Aí agora eu falo pras pessoas, o que você é? Às vezes, eu sou artista. O que faz um artista? Muitas coisas, né? Muitas coisas. Ser uma artista periférica, mano, uma artista preta, periférica, velho. É novão, né? Tá aí pra jogo novão. Eu acho que é bem complexo e complicado. Porque tem uma questão que eu acho que a gente é muito invisibilizado, né? E a gente produz muitas coisas boas, assim. A periferia tá todo o tempo produzindo, todo o tempo na produção. E esse reconhecimento como artista vem... Acho que a gente tá, assim, a caminho, a passos lentos, né? Então, eu acho que a gente pode formar uma rede. A gente vai formando uma rede, vai conversando com uma e conhece alguém e vai formando essa rede dentro do nosso território. Mas acho que ainda é muito complexo a gente pensar, inclusive, a posição da mulher artista periférica nesse meio, né? Assim, a gente tem muito ainda o que para avançar e a gente tá num começo, assim, eu acho que... E às vezes eu nem fico pensando no tamanho dessa responsa, porque eu sei que eu vim das primeiras minas não, isso aí já é uma soberba, mas vim de umas minas contemporâneas que chegou carpinando esse espaço aqui no Brasil. Aí eu sei que tem uma galera me observando, ainda mais que é rede social agora, tem uma galera me observando falando, mano, eu quero ser essa mina, eu admiro isso aqui, tá me vendo e eu tô carregando as costas, é zoado, mas tô carregando, uma galera tá vindo atrás, eu tô abrindo um espaço.
Eu tô falando, você pode ser da periferia e ser artista, trampar com isso. Eu tenho uma importância nesse bagulho, mas eu vou ficar pensando nisso, meu Deus, eu não durmo de noite se eu ficar pensando na responsa que é o tamanho que tem. Eu sei que tem, eu não tenho tantos seguidores no Instagram, mas eu sei que esses que estão me vendo, mano, pode ter importância pra um só, mas é uma puta responsa na vida dessa uma mina que chega o meu trampo pra lá. Mas que é uma bosta, mano, a gente não tem recurso nenhum, a gente tem que caçar nossas próprias oportunidades, tem que criar do nada, tira do útero. Por exemplo, eu não consigo agora, nesse momento, viver da minha arte. Então, assim, eu tenho que dar aulas para conseguir comprar materiais. Então, a gente não tem acesso, a gente falta muitas oportunidades. Por exemplo, quando a gente vai pintar na rua geralmente tem alguma figura masculina, a gente nunca é parada ou perguntada se a gente que tá pintando, se a gente que fez. É sempre voltado para aquela outra pessoa que tá lá, para aquele outro rapaz que tá lá. Nunca somos nós. Então, assim, ser uma artista periférica, independente, ser mulher é ainda mais difícil pelas faltas de oportunidades mesmo. Se eu acho que se eu fosse uma artista herdeira, acho que seria muito mais fácil ter outros alcances que a gente não consegue ter neste momento, né? É muita invisibilidade da artista mulher periférica. A gente cria nossos coletivos pra fazer a troca e fazer nós mesmos, pra invadir espaços, né? Falar, tá abrindo a porta, caralho que tá abrindo porta, gente. A gente tá criando, a gente tá arrombando parede pra criar a própria porta, entrando pela janela e o que for pra fazer acontecer e falar, gente, vocês vão ver nosso trampo sim. Acho que um dos principais desafios, acho que é essa coisa de se enxergar como artista, de se ver como artista. E além disso, acho que o acesso aos materiais, assim, como artista, né? Tudo muito caro, tudo muito distante, né? E a gente que é daqui da periferia, a gente tem que fazer um corre monstruoso para conseguir esses materiais e conseguir essas coisas. E aí tira um dinheirinho dali, guarda um dinheirinho daqui para conseguir essas coisas, para conseguir produzir, né? O mínimo que é produção, porque material de arte é absurdamente caro. Então, acho que um dos principais desafios, assim, dificuldades é o acesso a materiais artísticos, assim. Acho que é uma das coisas, assim, muito grandes. Principalmente o spray, para você pintar na rua, para você conseguir grafitar. Então, acho que o material é algo, assim, muito difícil. Para além da oportunidade, recursos, para chegar em coisas muito simples, assim, em ter um material, em ter qualquer coisa, gente. Tem uns artistas brancos aí que tá ganhando iPad, tá ganhando mesa de desenho, e tem uma galera que eu vejo no Twitter, assim, que tá fazendo no celularzinho desse tamanho, assim, com o dedo, pintando e arregaçando no desenho. Fala, gente, tinha que estar passando por isso? Não tinha que estar passando por isso, gente, ainda hoje. A gente tá no século XXI, pelo amor de Deus. Exatamente isso que faz a gente ser criativo. Acho que é o corre, a gente tem que fazer o corre. Você tem que fazer isso, não tem material, o que você vai fazer? Vai dar um jeito, vai procurar alguma coisa. E a gente acaba criando a partir disso aí também, do corre. Eu sou uma artista muito na minha, muito quieta, assim, de fazer minhas coisas, me fechar, colocar musiquinha e praticar. Então, eu via filmes, o contato que eu tinha era muito dessa coisa, o artista solitário que se enfia no ateliê e ele é sozinho, não sei o quê, e fazer parte atualmente de um coletivo e ter trocas e falar de trampo e colocar lá, eu vou fazer tal coisa. Por mais que a gente não consiga se ver pessoalmente, pra mim é importante. Não só de coletivo, mas conhecer outras minas de várias vertentes, assim, e resmungar. Nossa, mas eu passo um perreco com isso daqui. Elas, nossa, também, amiga. E essa coisa de me juntar também é muito marcante. Parece uma coisa pequenininha, mas foi meio desgastante essa solidão, que a gente já tem uma solidão da mulher preta, né? E se acumula no trampo. E eu louca pra falar de afeto e não consegui, então isso foi misturando uma coisa com a outra. A gente não é acostumado a comemorar as vitórias, né? Eu passei esse ano falando, não, gente, eu não fiz nada. Depois eu parei pra pensar, falei, caraca, eu fiz bastante coisa esse ano. Uma das coisas muito legais que aconteceu, acho que foi uma realização esse ano, foi uma campanha que a Reches fez. E eu participei com uma ilustração, também participei de uma live com a Vivi Duarte, com outras artistas maravilhosas, que é a Rai e a Shani. E achei que foi, assim, uma das maiores realizações, assim, acho que eu nunca esperei, nunca imaginei que isso fosse acontecer. E aí chega uma caixinha lá em casa com chocolatinho, com a minha ilustração, que inclusive é um retrato da minha mãe, que é mais do que, assim, realização total. Falei, mas tá aqui, é meu chocolate. E acho que foi uma das melhores e mais lindas realizações desse ano, assim, 2021. Deixou o coração, assim, aquecidíssimo.
Gente, eu fiz uma Bienal. Eu tô falando assim de cavucar, de ser surrupiada, de colonização do trampo, mas eu participei da primeira Bienal Black lá em Porto Alegre. E isso foi muito louco porque é Bienal Black, assim, de outras artistas pretas estarem no rolê, assim, e eu conhecer diversas pessoas do mundo, assim, tipo, eu sou da Bahia, eu sou do Ceará, eu sou daqui mesmo, eu sou de São Paulo também. E foi um contato, assim, inesquecível que eu tive, e tem até um livro com as obras para todo mundo. Foi marcante, claro, historicamente, né? Mas foi muito marcante pra mim, que foi muito foda. Eu cheguei num lugar da hora, assim, de conseguir trabalhar com a Level, de conseguir entrar na Comic Con trampando. Eu ganhei dinheiro pra entrar na Comic Con, isso foi muito foda. E, deixa eu ver, conhecer pessoas legais de outras vertentes. Eu fiz a Jaguar Parade esses dias, eu fui pra Minas Gerais pra pintar, assim, eu quase não consegui passear, mas eu tive um acolhimento incrível de 2 mulheres pra eu ficar lá no espaço. Acho que foi uma semana que eu fiquei lá, fiquei uma semana. Eu conheci outros artistas. Acho que conhecer outras pessoas. Minha mãe é a minha maior fã, assim, número 1. E em casa a gente tem uma parede só com meus desenhos, assim. E aí ela chama as vizinhas. Vem ver o trabalho que a Ross faz. Olha isso. E aí quando ela vai viajar, ela sempre fala, faz um quadrinho pra me levar pra vender lá na Bahia, pra mostrar pra alguém, pra pôr em casa. E eu também tenho mania de customizar as coisas, né? Então eu pego um móvel ali que tá meio paradinho e dou uma desenhada nele, transformo ele. Uma vez eu tava fazendo isso e minha mãe foi lá chamar as amigas dela pra ver, olha o que ela tá fazendo. E aí fiz um banquinho também, olha o que ela faz, ela vai fazer pra vender. Mas eu tive muito suporte, assim, se hoje eu consigo realizar, eu consigo ser... Eu demorei pra conseguir ser segura no que eu tenho, mas se hoje eu sou segura é porque eu tive uma base, um suporte muito grande. Minha mãe foi minha primeira patrocinadora, assim, o primeiro investimento. Eu lembro até dos meus primeiros cartões de visita. Eu tava até falando isso com meu namorado ontem, acho que foi ontem, que eu ainda tenho os primeiros cartões de visita. São milhões e tá com o design errado, ele é horrível, eu odeio ele. Tá a caixa lá que eu quase não usei nada, mas eu tenho dó de desfazer porque foi o meu primeiro cartão de visita que minha mãe pagou, mano. Não tinha grana pra porcaria nenhuma. E minha mãe falou, não vamos fazer um cartão de visita porque é a forma que você tem pra falar do seu trampo. Então, assim, meus amigos também são muito meus fãs. Sempre que tem alguma exposição, alguma coisa, assim, no gênero, são muito presentes, assim. E quando eles acreditam de mim, da minha arte, eles vão lá e falam, tá louca, para, olha só o que você faz. Porque às vezes a gente tem mania de se comparar, né? E a gente olha pro arte do outro e fala, cara, eu não faço nada, assim, olha o que eu faço perto daquilo. Então acho que a família e os amigos é pra isso, pra falar, te dar saco de falar, cara, olha o que você faz. E quando você tá nesse momento mais de não conseguir se enxergar, não conseguir ver o que você faz, não conseguir gostar daquilo que você faz, os amigos estão lá e a família tá lá pra falar, olha, você é incrível. Acho que a família tem uma parte fundamental, inclusive minha mãe é a parte mais fundamental, assim, de toda a minha produção artística. O que precisa? Acho que incentivo e oportunidade são, assim, os principais caminhos. Oportunidade. Recomendo pra vocês que leiam muito Conceição Evaristo, ouçam muito Suede Nunes e outras artistas incríveis que estão por aí produzindo. Conheçam a Soberana Ziza, que é uma grafiteira incrível também. Gente, leiam, pelo amor de Deus, eu sei que é difícil nesse tempo corrido, mas leiam Bell Hooks. Pra mim fez muito sentido nos últimos tempos. E ouçam Drica Barbosa. Eu acho que é a junção das duas ali pra falar sobre afeto e humanização de mulher preta e ter consciência de algumas questões é muito importante. Até a Drica Barbosa, se você falar, ai que leve que gosta, não. Presta atenção nas letras. E me sigam também nas redes sociais, lá no Instagram, como @rosnar, com 2 S's e 2 R's. E me acompanhem no Instagram, tô no Facebook também, até no TikTok eu entrei, gente, tá difícil vocês colocando @arteclichê, tudo junto, arte em português com final, clichê, vocês me encontram em qualquer rede social, em qualquer lugar. Eu só não tô ainda naqueles sites questionáveis, assim, mas quem sabe? Pagar a conta, pack do pé. E é isso, muito obrigada, até a próxima. É isso, beijo. Mostra, 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 mostra.